Oi, hoje é a resenha do conto Os Intrusos, escrito por Saki, da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos. E essa é a última pequena história aqui presente. Portanto, confira no final do vídeo qual é o novo livro que teremos aqui no projeto para as terças-feiras. Numa floresta mista, em algum ponto dos picos orientais dos Cárpatos, em uma noite de inverno, um homem vigiava e escutava, como se esperasse que alguma besta da floresta chegasse ao alcance de sua visão e, depois, de seu rifle. Mas a caça cuja presença procurava tão intensamente não era nenhuma das que aparecem no calendário esportivo como legal e apropriada para a perseguição. Yurik von Gravitz patrulhava a escuridão da floresta em busca de um inimigo humano. Assim começa Os Intrusos, escrito por Saki, que conta a história de Yurik e também de um desafeto dele chamado George Zavrinien, ou algo bem parecido com isso. Enfim, o que vale é que esses dois homens são vítimas do passado, mais especificamente da família dos dois. Sim, é aquele típico caso, né? Famílias que brigam por posse de terra. E claro, né? Quando um toma a terra do outro, a família considera que aquele que perdeu a propriedade, né, passa a ser um invasor quando tenta tomar de volta. No final das contas, né, vai se passando as gerações, né, e aquela coisa fica como um arrasto da família, você já nem sabe mais por que a briga começou. Bom, no caso, sim, é por causa das terras. Por isso que um chama o outro de intruso o tempo todo. Essa briga nunca acabou. E já está aqui já na terceira geração. Agora sobrando para Yurik e Jorge defender as honras da família. Cada qual à sua maneira. E sim, parece que essa pendenga não tem jeito de terminar. Quer dizer, vai terminar, né? Porque como a gente percebe aqui nesta noite que Yurik está à espreita, ele já tem a certeza que mais uma vez o George vai invadir suas terras, ou seja, ele está preparado com o seu rifle e também não está só. Ele tem um punhado de homens para receber a visita do seu literal inimigo. Claro que eu não vou dar mais detalhes para não estragar a experiência de leitura dessa história tensa. Minha avaliação do texto. Pois é, essa história aqui não é daquelas engraçadas de saque. Ou seja, praticamente, né? Lembrando, né? De novo, estamos na última pequena história aqui do livro. Na maioria das vezes, Saki foi sempre divertido, porque ele gosta muito de tirar sarro daquele comportamento inglês, né? Da sociedade, né? Daquela pose toda, né? De sempre marcar presença, de às vezes ofender com luvas de pelica, às vezes nem tanto, né? Mas que sempre cria grandes quiprocós. Também tivemos vários personagens aqui engraçados que a gente pôde acompanhar em mais de uma história. Mas essa batida completamente divertida, bem-humorada do escritor, também tem uma certa variante presente em algumas histórias, que é exatamente aquela coisa mais tensa, que ele gosta de trabalhar um pouco um certo horror latente. Às vezes, no fundo, nunca chega às vias de fato. Você mais sente medo do que vai se horrorizar depois com algo grotesco. Ele gosta de criar um certo clima. Isso o Saki é muito bom, ele realmente consegue deixar a gente tenso enquanto está acompanhando o desenvolvimento da sua narrativa. E vamos combinar também, nunca são histórias muito complicadas. Inclusive as próprias histórias engraçadas também não eram algo de grande complexidade. Mas o que importa é que sim, com pouca coisa ele cria muita tensão. Alguns títulos aqui, aliás, os melhores títulos, na verdade, aqui desse livro, eu considero mais essas histórias um pouco mais tensas do que necessariamente as engraçadas que estão aqui ao rodo. E temos aqui então de novo em Os Intrusos a questão da história tensa. E a situação aqui é bem fácil da gente ficar curioso de quem vai pegar quem, porque estamos num ambiente de caçada, literalmente, né? Digamos que o protagonista, que parece ser o protagonista, o Yuri, que ele sai um pouco na frente porque ele já está esperando Jorge aparecer, não sozinho, ele sabe muito bem que o inimigo vai aparecer também com seus homens, ou seja, no fundo, acho que os dois já estão preparados para a última batalha dessa guerra familiar que já dura 3 gerações. É para acabar naquela noite e não tem mais escapatória. Claro que aquela propriedade, o motivo de toda briga, é imensa, é grande, é uma floresta para falar a verdade. Então,
o inimigo pode vir de qualquer lugar. Ficar à espreita, na verdade, não é uma coisa tão fácil assim, né? Não é um beco, um desfiladeiro que você faz uma tocaia com muito mais eficiência. Na verdade, você tem que ficar meio que espalhado em vários pontos. Por isso, claro, que o Uric está com seus homens. E é por isso que no começo dessa narrativa ele já está sozinho, num certo ponto, que, claro, ele deve considerar como um dos melhores para o inimigo aparecer. Mas naquelas, no fundo, o inimigo, como já foi dono daquelas terras, ele também sabe por onde ir. E por isso ele pode muito bem ser surpreendido a qualquer momento. Ou seja, é esse tipo de tensão que o saque consegue passar para a gente. A gente nunca tem a noção de quem possa estar na frente. Embora a gente mais acompanhe o Uric do que o Jorge. Claro, isso até encerrar a primeira parte aqui da narrativa, porque depois, na segunda, a coisa muda completamente de figura. Claro que para esse segundo momento eu não vou dar nenhuma dica, porque realmente qualquer detalhe que eu dê já estraga completamente o desfecho aqui do conto, porque é um conto que precisa da tensão completa. E se você já tem um ponto de desvio daqueles que você pensa, a partir de uma certa informação eu já posso começar a deduzir o final. E exatamente essa a questão. Por isso que eu não posso dizer nada, porque qualquer coisa que eu diga você já começa a ir por um caminho ou por o outro, porque é um tipo de informação que conduz a basicamente dois desfechos diferentes. Não dá para dizer que são múltiplos desfechos. Tem história que sim, você não consegue analisar direito pelas informações que você tem como tudo pode resultar. No caso aqui é bem típico. Na verdade a questão é uma coisa de batalha, né? São dois inimigos. Na verdade ou um ganha ou o outro ganha. Ou um ganha o outro perde. Bom, o que eu quero dizer, né? Só vai sair um vencedor dessa disputa. Então realmente você não pode saber qualquer informação crucial, que é a questão aqui. Mas o que importa no fundo, para o escritor, não é exatamente quem vai ganhar essa pendenga. O que vale é lhe mostrar a tensão. Isso sim é o que importa. E ela se mantém inclusive no desfecho, que sim, há também uma pequena reviravolta, o que faz com que esse texto fique melhor ainda ao final. E não, em nenhum momento você vai encontrar uma notinha de graça. Talvez também existe uma certa pré-reviravolta também nessa história, que você pode até pensar, puxa, isso aqui estava tendendo a ser completamente, como eu disse, não tende ao violento, mas tendia a uma certa tragédia, no final das contas, porque, sim, claro, um dos dois precisa ganhar, né? Mas quando tem uma certa parada nessa narrativa, você pensa, talvez desponte aqui um pouquinho de humor. No fundo, você pode até encontrar um pequeno resquício do comportamento inglês, né, de precisar um ter a razão e o outro precisar ser rebaixado. Aquelas coisinhas básicas, né, do um cutucar o outro, afinal de contas, são inimigos. E sim, eu posso dizer um pequeno spoiler, eles conseguem travar um certo diálogo em uma situação específica, onde aí sim que eu digo que você pode pensar, porque eles estão conversando, pode pintar alguma coisa meio da provocação típica, né? Talvez, não confirmo. O que vale é que sim, o desfecho é atraente com certeza. Ou seja, foi uma forma muito boa desse escritor terminar a sua coletânea. Com certeza, se começou bem bom, bem humorada, também a gente pode considerar que ele conseguiu mudar o tom em vários momentos e terminar em grande estilo, com certeza. E é assim que eu gosto que todas as coletâneas façam, né? Começam bem nos primeiros contos, pode ter um miolo mais ou menos, não tem problema, mas o final também tem que ser bem atraente. E às vezes numa pegada completamente distinta. Então, no caso aqui de Saque, ele acertou muito bem. Futuramente eu vou fazer uma resenha geral aqui do livro, mas agora está na hora de atribuir uma nota para Os Intrusos, escrito por Saki, que é exatamente 4,5 asteriscos. Muito boa essa história. Bom, e como combinado, está na hora de a gente conhecer o próximo livro para as terças-feiras, que será Conan, o Bárbaro, escrito por Robert E. Howard. Dessa vez, o terceiro e último volume de todas as histórias do Cimério. Com certeza vamos ter boas emoções aqui, porque o livro, olha só, é grandinho, é um balo de um catatal. Serão mais 7 histórias, só que eu vou fazer em 14 vídeos. Isso porque essas pequenas histórias, esses contos, não dá para chamar de pequenas histórias, literalmente. Dessa vez, as histórias são longas, todas elas. E tem uma aqui
que tem simplesmente 200 páginas. E claro, eu vou precisar dividir, né, em 5 partes, mais ou menos umas 40 páginas para cada vídeo, porque senão fica difícil, né, ler um livro, que é um livro, né, 200 páginas é um livro, onde fica até difícil chamar de conto. Na verdade pode dizer que é uma novela, né, com certeza pela sua extensão. Mas todas as histórias aqui com certeza teriam o mesmo padrão que vimos nos 2 volumes anteriores. Conan é sensacional, principalmente para quem gosta do gênero espada e feitiçaria. Então, a conferir na próxima terça-feira da semana que vem. Quero ver como tudo isso aqui vai acabar. Conan, o Bárbaro, gosto bastante mesmo. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia nessa edição 2020. E tchau!